Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A questão de fundo e a lição é pôr em prática a palavra de Jesus. Quem põe em prática é como alguém que construiu uma casa com um bom alicerce. Aquele que ouve e não põe em prática é semelhante a quem construiu a casa diretamente no chão, sem fazer a base, o alicerce. Assim é também a nossa vida humana, assim é a nossa formação e assim é a nossa vida cristã. A palavra de Deus pode não fazer efeito nenhum na vida de uma pessoa. Neste caso, ela construiu a sua vida, a sua religião, sem base. É impressionante como é que existem pessoas, no nosso tempo de modo especial, que falam de religião, que se dizem religiosos, mas que parecem nada terem a ver com as palavras de Jesus, embora se digam cristãos. Pessoas que nem minimamente tentam praticar o que Jesus disse e ensinou. A gente não vê cristão, pelo menos quem se diz cristão, falando de ódio, de vingança, falando de combater o irmão, por exemplo. E então a gente pensa, onde está o cristianismo desta pessoa? Não é embasado na palavra de Jesus, mas é embasado em concepções que vêm do próprio ser humano. E não me refiro a nenhuma religião em particular. Isso acontece em todas as igrejas, eu penso. Pelo menos conheço católicos também que assim parecem proceder, que assim parecem pensar. Não estou dizendo isso para fazer nenhum julgamento sobre as pessoas, porque isso não cabe a mim, nem a nenhum ser humano. Mas se assemelha muito a isso que Jesus diz. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não colocais em prática aquilo que eu digo? E Jesus diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Normalmente, os frutos dão até nome à árvore. A gente costuma até chamar a bananeira, a figueira. E nesta árvore nós estamos dando o nome
do fruto que ela produz. Como é que a gente pode chamar de cristão alguém que não produz ações parecidas com a de Cristo? Palavras parecidas com as de Cristo? Mesmo que a gente não seja Jesus Cristo, mesmo que a gente tenha muita dificuldade para colocar em prática, não é possível que a gente se conforme em ser cristão sem buscar os ensinamentos cristãos. A humanidade está à espera de conhecer Jesus Cristo através dos cristãos, através de suas ações. Porque até o nome nós recebemos de Cristo, cristãos. Nos Atos dos Apóstolos se diz que lá em Antioquia foi o lugar em que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados com o nome de cristãos. O que significa que em nós o que se procura ver ou o que se espera é exatamente ver ações de Cristo, palavras de Cristo. Não é uma tarefa simples, não é fácil, mas a graça de Deus se presta a nos ajudar nesta missão difícil. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Bom dia a todos.